pública, em tese, é um instrumento muito importante que deveria ajudar a financiar o Estado. O Estado, como instituição, tem uma obrigação perante as pessoas, né? Perante o próprio país, ou o Estado, ou o município. O setor público, ele como Estado organizado, ele tem uma obrigação. E essa obrigação deve ser financiada pelo conjunto dos cidadãos, através dos tributos que pagamos, né? E se esses recursos arrecadados não são suficientes, é legítimo que o Estado lance mão do instrumento do endividamento público para complementar esses recursos, para que ele tenha como cumprir devidamente a sua missão perante a sociedade. Então, em princípio, o endividamento público é um instrumento muito importante e pode ser algo muito bom, algo que viabilize políticas públicas, investimentos públicos, respeito aos direitos humanos e necessidades sociais, etc. O grande problema é que quando nós investigamos, nós temos encontrado a utilização do instrumento do endividamento público às avessas. Ao invés do endividamento público trazer esses recursos, servir para aportar recursos e complementar os recursos à disposição do Estado, o que está acontecendo? O que nós chamamos de sistema da dívida. A utilização desse instrumento como uma contínua engrenagem que retira recursos públicos e transfere para o sistema financeiro privado. Para dar um exemplo bem recente, aqui no Brasil, os jornais acabaram de anunciar que até julho o Banco Central teve uma perda em operações chamadas de swap cambial. O que é isso? É uma garantia que o Banco Central dá, principalmente para o setor financeiro, referente à variação do dólar. É como se o setor financeiro quisesse comprar dólar há mais tempo e o Banco Central dissesse, não compre não, faça aqui comigo esse contrato que se o dólar subir, eu lhe pago a diferença. Então o Banco Central garante essa variação. De forma irresponsável, na nossa opinião, o Banco Central chegou a fazer contratos desse tipo de mais de 300 bilhões de reais. E só nesses 7 primeiros meses deste ano, a perda com esses contratos, porque o dólar disparou, foi de 83 bilhões de reais. Isso gerou uma dívida pública. Eu pergunto para você, isso é dívida? O Brasil recebeu alguma coisa? Não, pelo contrário, o Banco Central pagou essa diferença para os bancos e registrou uma dívida sobre a qual vão incidir juros, uma dívida que terá que ser paga ou com recursos públicos ou com venda de patrimônio para honrar essa obrigação. Nós já estamos com uma dívida, só a dívida chamada interna em títulos emitidos pelo Tesouro, que supera 3 trilhões e 600 bilhões de reais. É um escândalo, porque quando a gente olha para essa cifra de 3 trilhões e 600 bilhões, qual é a contrapartida dessa dívida? Então, começamos a investigar e, em vez de encontrar investimentos que poderiam estar aí financiando a construção de hospitais, quantas cidades brasileiras não têm hospital? Financiando a construção de escolas, a recuperação de universidades públicas, que várias aí estão com problemas, não é? de infraestrutura e de investimentos em equipamentos necessários e tudo mais. Todo esse recurso poderia estar financiando esse tipo de investimento que justificaria a sociedade se sacrificar para pagar os juros dessa dívida
porque os recursos estariam sendo aplicados em seu benefício. Mas não. Quando investigamos essa dívida, encontramos esse tipo de mecanismo meramente financeiro que não serve à sociedade de forma alguma, são operações especulativas e operações que interessam unicamente ao setor financeiro privado. É por isso que os bancos aqui no Brasil têm lucros crescentes, bilionários. Ano passado, o lucro dos bancos superou 80 bilhões de reais em um ano. E nos últimos anos superou 70 bilhões. Em nenhum lugar do mundo isso acontece.